A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para dar mais uma pré-aula para a sala de jardim de infância. Essa turma muito dinâmica, espontânea e que adora ouvir histórias. E que coisa boa saber que estamos contando uma história real, né? É até bom falar isso para eles. Olha, a história que eu vou contar para vocês é diferente de qualquer história que você já tenha ouvido. É uma história que está na Bíblia e uma história que realmente aconteceu. Não é uma ficção, não. Então você vai falar hoje sobre a lição de número 10. O tema é Papai do Céu salvou Pedro da prisão. Pode ser que ele já tenha ouvido essa história, mas você sabe que as verdades do Evangelho é sempre bom falar novamente, falar de um outro ponto de vista e lembrar as crianças o quão é importante saber sobre a palavra de Deus, tá certo? O objetivo da lição sempre foque muito no objetivo da lição, tá certo? Serão dois. Um é confiar em Deus em todos os momentos e o outro é entender que o Senhor sempre envia socorro para nós. Então, esses são os objetivos que você vai tratando na medida que você for contando a história. E eu trouxe aqui um visual para mostrar para vocês de como vocês podem contar essa história de uma forma mais dinâmica. É claro que você pode ter, cada semana você pode diversificar, e isso é que eu indico a você, que você diversifique a forma de apresentar a lição, para que a criança já não vá para a escola dominical dizendo, já sei, a tia vai contar a história, abrindo a lição, tal, do mesmo jeito. Então, para que ela seja uma surpresa, imagina, toda semana ela não saber como vai ser aquela aula, o que vai acontecer, ela já ir com o coração animado, dizendo, ai meu Deus, o que será que a tia vai falar dessa semana? Então, é muito bom você diversificar, tá? E o que é que eu trouxe hoje para você? Um visual diferente de você apresentar a lição. Eu trouxe as chaves da história, tá bom? Eu coloquei aqui esse cordãozinho para ficar mais fácil de carregar, mas fica à sua disposição se você pode apresentar elas individualmente, tá bom? Aqui nas chaves da lição, eu já vou falar por quê, né? Você que já deve ter estudado a lição, sabe por que eu estou falando de chave, né? Mas aí no final eu vou contextualizar isso aqui. Então, em cada chave dessa aqui tá um período da história. Pedro pregando, depois Pedro preso, tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês assim. Aqui, ó, Pedro já saindo liberto a igreja orando por Pedro, depois Pedro sendo liberto da prisão, e aí vai sendo contando, depois o carcereiro sendo batizado, e no final tem a chave mais importante, que é a chave da oração. E aí você vai começar, depois que você contar a história, você vai começar a explicar para a criança que a chave que tirou Pedro de lá da prisão foi justamente a chave da oração. E aí eu fiz para vocês aqui também esse cadeado, tá vendo aqui esse cadeado? Então tem um cadeado atrás, tem falando que a oração é a chave que abre todas as portas, porque foi justamente o motivo pelo qual Pedro foi liberto. Não foi uma pessoa que libertou Pedro, não foi ele que teve força para abrir a prisão, ele não fugiu da prisão, ele foi liberto pelo poder da oração de uma igreja que estava intercedendo por ele. Então você vai aqui, ó, contextualizar, dizer que a igreja orava por Pedro e que abriu o cadeado da oração, e aí ele pôde ser liberto. E é neste momento que você vai falar para a criança o que é oração, que oração é falar com Deus, que é importante que nós estejamos falando com Deus sempre, que sempre que a gente precisar, quiser agradecer, tem que falar diretamente com Ele. E aí, para você especificar e deixar uma coisa mais concreta, porque eu já falei a vocês aqui, que a criança pequena, principalmente de 5, 6 anos, ela precisa de algo concreto, para que ela possa entender algumas coisas. Então, quando você vai falando que a oração é como se fosse falar com Deus, eu trouxe para vocês um telefone. Por que eu trouxe um telefone? Porque um telefone as crianças vão saber o que é, né? E elas sabem que através do telefone elas falam com alguém. Mas não tem vezes que a gente liga pra alguém e alguém não atende? Está ocupado? Ela está cansada? Às vezes tem gente que vê a ligação e não responde a ligação, não tem isso? Mas aqui eu trouxe justamente um telefone para que ela possa entender dessa ligação. Mas você vai dizer a ela, olha, com Deus, você fala com Ele qualquer hora e Ele sempre lhe ouve. Ele nunca está ocupado e ele nunca está cansado de lhe ouvir. Então aqui tá a dinâmica para que ela possa entender o que é uma oração. É falar com Deus, falar com alguém, como se fosse um telefone, tá bom? E aí o que é que eu trouxe? Para aproveitar que estamos com o telefone, você pode usar a parte de memorizar. Qual é o versículo de memorização? Está lá em Salmos 145, versículo 18. O que é que diz? Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade, dos que pedem, dos que falam com Deus. Então você vai incentivar ele a falar com Deus. E aqui está o versículo, ó. Aqui estão os números normais, né? E embaixo, ó, ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. E onde é que está? Salmos 145,
18. Então, é a forma dinâmica de apresentar a memorização do versículo. Você pode deixar isso exposto lá para sua criança, pedir para cada... Se você tiver muitas crianças, pode pedir para cada uma ir abrindo em sequência e você vai descobrindo qual é o versículo desta semana, tá certo? E deixa depois, se você quiser, as crianças brincarem, tá? Com isso aqui, pedir para dizerem um número e tal. Você vai vendo aí como é a forma de utilizar esse visual para sua aula, deixar ela muito mais interessante, tá certo? E aí eu trouxe também algumas sugestões de músicas que podem ser colocado como fundo musical na hora que a criança estiver fazendo alguma atividade. Pode ser feito o momento do louvor, que você pode cantar com elas. Pode ser feito ao final, antes de elas se despedirem. Você decide a forma de como você quer apresentar o louvor. É muito importante que a criança tenha nesta aula um momento de oração, de louvor, de história bíblica e de contextualização do assunto, que vai ser ao final, tá bom? Então, as músicas são A Chave da Oração, de Radicais Livres, e a música Telefone, de Jéssica Kids, que é justamente a dinâmica aqui da memorização. Tudo isso, gente, vai estar num PDF para vocês. Todos esses materiais, todas as chaves em sequência. Eu fiz tudo grande, mas você pode imprimir menorzinho. Todo esse visual aqui do cadeado. Esse relógio aqui tá separado. Isso aqui são 3 folhas que eu saí colando, tá bom? Pra formar esse telefone gigante. Tudo tá lá no PDF pra vocês, bem explicadinho, tá certo? E aí, olha, também tem a questão da dinâmica de fixar o conteúdo. Depois que você já contou a história, já falou a memorização, já fez a criança repetir. Sim, na hora da memorização, você pode fazer sempre com que várias crianças participem, tá? Não deixa só uma fazer, porque senão uma fica meio chateadinha porque não participou. E aí, na dinâmica da fixação, eu tenho uma ideia de jogo do cordão. Como seria isso? Veja bem. Você vai colocar, eu não trouxe aqui, mas você vai entender. Você vai colocar um cordão numa mesa, tá certo? Ou no chão. No meio desse cordão, suponha que isso aqui é um cordão, tá? Use a imaginação agora. Aí, no meio desse cordão, você vai colocar uma bala, um confeito, um chocolate, preso com fita adesiva no cordão, no meio. Tem que ser exatamente na mesma distância de um lado para o outro, tá? Tem que ser central. E você vai pedir para que cada criança, uma criança fique de um lado e a outra fique do outro. E quando você dizer já, elas têm que ir enrolando aquele cordão que você vai colocar na ponta uns palitos, tá? Coloca na ponta de um cordão palito, na outra ponta outro palito. E as crianças têm que vir rapidamente. Quem chegar primeiro no centro, que é o quê? O chocolate, o cordão, a da bala, vai ter direito a poder pegar aquela bala. Então você coloca depois outra e assim faz com todas as crianças, sempre em duplas, como se fosse uma disputazinha, tá bom? Aí, mas peraí, pra que isso? Porque, como você sabe, tudo que você puder de aproveitar para poder fazer com que sua aula eles fixem um conteúdo é melhor. Então, por que eu tô pedindo para que faça isso? Você vai explicar que cada vez que ela enrolou o cordão, é como se ela tivesse orado para chegar mais perto de Deus. Quem é que está no centro? Deus. Você entendeu a dinâmica? Então, é uma forma de brincar, mas é uma brincar intencional. Todas as brincadeiras da escola bíblica dominical, da sua sala, não podem ser brincadeiras avulsas, porque não tem sentido. O sentido é ser intencional, ter propósito. Então, elas vão brincar, vão disputar, vão ganhar a bala no final, vão ganhar o chocolate, o que você quiser dar. Mas elas têm que entender o propósito. Cada vez que ela enrolou o cordão, é como se ela estivesse orando para chegar mais perto daquilo que ela quer. E o que é que ela quer? Chegar mais perto de Deus. Vocês entenderam? Então, essa é uma dinâmica de fixação do conteúdo que pode ser feito depois que você já tem feito toda a sua exposição da aula, tá certo? E também eu trouxe para vocês, como é sobre oração, faça uma oração ao final da aula. Agora, como é que eu vou orar? Eu trouxe para vocês um dado da oração, tá bom? Isso aqui também tá no PDF, é uma folhinha só, você vai montando, forma o dado da oração. Em cada face desse dado tem algo para se orar. Pela professora, pelos amigos, pelas pessoas do mundo. Aí você pode falar um pouco sobre as crianças que estão sofrendo pelo mundo, família, igreja. Então, o que é que você faz? Pede a uma criança, ela joga o dado, caiu, orar pelas pessoas do mundo. Vamos fazer uma oração para as pessoas do mundo? Fecha o olhinho, Deus abençoa as pessoas do mundo, fala 2, 3 frasezinhas, encerrou aquela oração. Outra criança joga e assim vai. Então, é o dado da oração para você explicar para a criança que a gente precisa interceder pelos outros, assim como a igreja estava orando por Pedro. E aí você pode falar que quão bom é que a gente ore pelos nossos amigos, pelas pessoas que precisam, não só por a gente, né? E agora você pode falar que ore por você também, mas ore pelos outros, ore pelo seu pastor, ore pela sua professora que está dando a aula. Então você vai pedir para que eles façam pequenas, curtas orações ao final da aula e o dado da oração
vai ajudar muito nisso. Eu cobri aqui com fita adesiva, tá certo? Pra ficar mais resistente, porque papel, né? A não ser que você queira imprimir num papel mais grosso, aí talvez já fica mais resistente. Mas aqui, ó, é melhor pra manter ele e você usar em outros momentos de oração. Você pode também agora, a partir de agora, já que já tenho dado da oração, utilizar nas suas aulas. Ao final da aula, quiser orar, sempre usa o dado. Você pode jogar lá e fazer a oração com as suas crianças e elas vão gostar, vão pedir para usarem o dado, talvez, porque eu acho que elas vão ficar bem interessadas, tá bom? E como sugestão de lembrancinha, eu já falei a vocês que eu gosto muito de dar algo concreto para que a criança leve para casa e ela possa se lembrar daquela aula e ela possa depois falar e comentar com o pai de como foi, ou até ser um motivo pelo qual os pais irão conversar com essa criança sobre como foi a aula. Porque tem muitos pais que às vezes esquecem, né, de perguntar. Então, ela vai chegar com algo concreto em casa e aí a mãe vai perguntar o que foi isso, o pai vai perguntar o que foi isso, a avó, o tio, e aí é um momento de conversar com o filho sobre aquilo. A gente tá incentivando esse diálogo na família, tá? E aí eu trouxe como sugestão de lembrancinha essa tag que coloca na porta. Não tem aquela maçaneta da porta? Pronto, ó, a pessoa coloca lá, fica na porta. Essa aqui eu fiz numa versão grande, mas na hora de imprimir, você pode colocar para imprimir 2 por folha. Então vai fazer com que fique menorzinho, tá bom? Fique metade desse aqui. Se você assim desejar, claro, né? E o que é que tem nessa tag nessa tag aqui que é para colocar na porta? Tem justamente o versículo da memorização. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Então você vai dar a cada criança um desse. Tem várias versões, ó. Tem na versão aqui da menina moreninha, o menino moreninho, o menino branquinho, a menina branquinha, tá vendo? Você pode escolher. Aqui eu imprimi no papel normal e aqui eu coloquei atrás de um papel cartão, cartolina. Você pode usar também aqueles papelão, o que você tiver, tá certo? Então, veja, eu trouxe pra vocês algumas sugestões de como você pode apresentar a sua aula. Todas essas imagens aqui, além de estarem na chave da oração, na chave da história, também estarão avulsas, caso você não deseje fazer esse tipo de visual, caso você queira fazer assim mesmo, como se fosse um palitoche, tá bom? Imprimir as imagens, tem essas imagens aqui maiorzinhas, e você pode imprimir individualmente para dar a sua aula. Então, querido professor, por hoje é só, mas eu espero que tenha contribuído para que você possa dar uma aula ainda melhor. Eu espero que esta lição possa tratar com seu coração, antes de tratar com o coração das crianças, né? Porque o nosso intuito é quando a gente está estudando a lição e entendendo aquela mensagem, é que a gente também seja alimentado para depois alimentar os pequeninos do Senhor, tá bom? Se você gostou, dá um like, pode fazer algum comentário se quiser também. E não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode ser útil para ajudar também outras pessoas, tá bom? Deus abençoe e muito obrigada. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.